Selecionado pelos Colts com a 15ª escolha geral da primeira rodada, o defensive end Laiatu Latu estava vindo de uma temporada dominante por UCLA e era considerado um dos jogadores mais talentosos e promissores da geração. Porém, apenas 3 anos atrás, tudo isso parecia impossível. Latu sofreu uma séria lesão no pescoço e ouviu de diversos médicos que ele deveria se aposentar e que nunca mais poderia jogar futebol americano. Seu grande sonho de entrar para a NFL parecia estar acabado, mas ele sabia que ainda tinha um futuro brilhante pela frente e que não poderia desistir. Nesse vídeo, vamos acompanhar a trajetória do Laiatu Latu até a NFL e como ele conseguiu superar esse grande obstáculo para se tornar o primeiro defensor a ser escolhido no seu draft. Nascido em 31 de dezembro de 2000, o Laiatu Latu foi criado juntamente com seus 3 irmãos em Sacramento, na Califórnia. Seu pai abandonou a família quando ele ainda era muito novo, e devido a isso, a sua mãe precisou trabalhar em mais de um emprego para poder sustentar a casa. Porém, ela sempre arranjava um tempo para os seus filhos. Desde muito novo, o Latu já se destacava nos esportes, e chegou a jogar basquete, beisebol, futebol e, é claro, os 2 esportes que eram a sua grande paixão: futebol americano e rugby. No ensino médio, ele foi matriculado na Jesuit High School, e não demorou muito para ele entrar para o time principal, onde ele teve grandes atuações, e fechou a sua carreira com 178 tackles, mais de 50 tackles para perda de jardas e 27 sacks no total. Nesse período, ele também continuou jogando rugby e chegou a liderar o seu time para 2 títulos nacionais. Em sua última temporada de futebol americano, o Latu teve o seu melhor desempenho e foi selecionado para o primeiro time da Califórnia. Seu talento em campo ficou evidente para os olheiros, e as ofertas das universidades rapidamente começaram a aparecer, incluindo Alabama, Notre Dame, Washington, UCLA e UCS. O Latu foi nomeado como 6º melhor defensive end da classe e estava na posição de número 128 no ranking geral. Com o desejo de não ficar tão longe de sua família, algumas opções foram rapidamente descartadas, e depois de pensar muito sobre o assunto, o Latu decidiu ir para Washington. Na universidade, ele iniciou sua carreira como reserva e chegou a atuar em 12 partidas, onde teve um total de 16 tackles e 1 tackle e meio para perda de jardas. Apesar da baixa quantidade de oportunidades, o que é normal para um freshman, as expectativas para o seu segundo ano estavam muito altas, e todos esperavam um grande aumento do seu envolvimento na equipe. Porém, durante a pré-temporada de 2020, um acontecimento inesperado mudou bruscamente a trajetória de sua carreira. No dia 8 de novembro, o Laiatu Latu estava treinando normalmente, mas após realizar um tackle, ele logo sentiu que havia algo errado. Inicialmente, a lesão não parecia ser tão grave, mas depois de passar por exames incluindo uma ressonância magnética, os médicos revelaram que sua situação era muito séria. O defensor havia sofrido uma lesão no nervo do pescoço e precisaria passar por uma dissectomia cervical anterior com fusão, uma cirurgia onde o disco danificado é removido e em seguida o enxerto é inserido para fundir os ossos de cima e de baixo do disco. A cirurgia foi bem sucedida, porém o defensor não recebeu as notícias que gostaria. No início de 2021, o Laiatu Latu foi forçado a se aposentar após os médicos determinarem que não era seguro para ele voltar a jogar futebol americano. O anúncio ao público foi feito pelo head coach da universidade, Jimmy Lake, que garantiu que eles haviam providenciado consultas com 5 dos melhores especialistas do país que determinaram que seu retorno não era seguro. Devido às restrições da pandemia na época, nenhuma das consultas foi presencial, e o Latu nunca foi examinado fisicamente por esses especialistas. Porém, só de olhar para os exames eles já foram capazes de constatar que a sua lesão no pescoço era muito grave. O defensor sofria com uma dormência na região que não foi totalmente resolvida pela cirurgia, e a equipe médica chegou a sugerir que ele corria o risco de ficar paralisado caso continuasse no esporte. O Laiatu Latu ficou devastado, pois seu grande sonho, que era de entrar para a NFL, agora havia sido destruído. Sua família também foi fortemente impactada pelo acontecimento, e sua mãe disse que aquilo partiu seu coração, pois ela sabia o quanto esse esporte significava para ele. O Latu ainda contava com sua bolsa de estudos e comparecia às aulas normalmente, e ao mesmo tempo ele não deixou de lutar. O defensor continuou treinando na academia do time e costumava ser visto trocando passes com também lesionado Zion Tupuola Fetui, mas mais uma vez ele foi pego despreparado
disparado por outra notícia negativa. Durante uma sessão de treino, o head coach Jimmy Lake falou para o Lato que ele não poderia mais usar a academia da equipe. E segundo o jogador, a única coisa que ele conseguiu fazer nesse momento foi ir para o vestiário e chorar. O Lato estava passando por um momento de muita tristeza e de um desânimo profundo, e relatou que em diversas ocasiões ele começou a chorar no seu quarto, pois ele sabia que seus companheiros estavam treinando enquanto ele estava preso em sua casa, sem poder fazer aquilo que ele mais amava. Tudo começou a mudar após uma conversa com seu head coach do ensino médio, Marlon Blanton, em que Lato afirmou que seu sonho de jogar futebol americano não estava acabado. A partir desse momento, o Lato decidiu que ele não iria desistir, e falou para si mesmo que ele retornaria não importa o que. O apoio de sua mãe foi fundamental nessa fase, e após ouvir a verdadeira vontade do defensor, ela garantiu que faria tudo o que fosse possível para ajudá-lo. Então, uma busca incansável por respostas se iniciou, e ela começou a pesquisar sobre todos os médicos e jogadores que passaram por uma situação parecida, e todas as fontes pareciam apontar para um único nome: Robert Watkins. O médico que havia realizado a mesma cirurgia no Peyton Manning alguns anos atrás. Então Laiato Lato, juntamente com sua mãe, decidiram viajar para o sul da Califórnia para se encontrar com o Dr. Watkins, e eles sabiam que essa era provavelmente a sua última chance. Depois de quase 3 horas de um exame rigoroso e diversos testes, o Lato finalmente recebeu a notícia que tanto desejava. Watkins declarou que o seu pescoço já estava curado o suficiente e autorizou o jogador a retornar para o esporte. Esse momento foi de muita felicidade para sua família, pois todos estavam muito envolvidos na jornada do Lato, e de acordo com o jogador, um dos momentos mais marcantes foi quando sua irmã mais nova apresentou um cartaz que continha a seguinte mensagem: "Se eu tivesse um desejo, eu desejaria que meu irmão jogasse futebol novamente." E após sair do consultório do Dr. Watkins, o Lato abraçou sua irmã e disse obrigado por desejar que eu jogasse futebol novamente. Após ser liberado, o Lato retornou com a novidade para Washington, onde esperava voltar ao time. Porém, a equipe médica mais uma vez se recusou a liberar o defensor e disse que ele não poderia jogar pelos Huskies. Então Laiato Lato entrou para o portal de transferência. Nesse momento, o ex-treinador de safeties e linebackers de Washington, Ikai Kamaloe, imediatamente entrou em contato com o jogador. O Malloy ofereceu um grande apoio e foi essencial para o amadurecimento do Lato durante sua passagem por Washington. Devido a isso, ele criou um grande vínculo com o jogador e se tornou uma figura importante para sua vida pessoal. Malloy, que inclusive tentou ajudar o Lato a iniciar uma carreira no Corpo de Bombeiros de Seattle, havia sido contratado pelo time de UCLA, e quando soube que o jogador estava em busca de uma nova casa, imediatamente começou a se movimentar. Então, ele foi falar com o head coach da equipe, Chip Kelly, sobre o Lato, e essa conversa extremamente curiosa foi detalhada pelo treinador em um programa de rádio de Indianápolis. O Malloy pediu ao head coach para pelo menos pegar os exames e ver se o médico aceitaria a entrada do Lato na equipe. Então, ele passou os exames e o nome do médico responsável pelo jogador, e a resposta foi totalmente inesperada. Kelly disse o seguinte: "Você tem certeza que esse é o médico?" O Malloy disse que sim e perguntou se ele o conhecia. Então Kelly simplesmente respondeu o seguinte: "Sim, esse é o médico da nossa equipe." Para a surpresa do Malloy, o Dr. Watkins, que havia liberado o Lato alguns meses atrás, era o médico oficial do UCLA Bruins. Devido a isso, a decisão do jogador foi muito fácil, e em 31 de dezembro de 2021, que é o dia do seu aniversário, o Laiato Lato se transferiu para a UCLA. Os desafios ainda não haviam acabado, e o Lato precisou passar por um longo treinamento, com exercícios individuais e diversos testes físicos. Até que em abril de 2022, o restante da equipe médica de UCLA finalmente liberou o jogador para contato. O Lato rapidamente ganhou espaço no time, e mostrou que todo o treinamento durante esse período conturbado de sua carreira valeu a pena. Em sua primeira temporada de volta, ele teve atuações dominantes, com destaque para o jogo da semana 4, em que ele foi nomeado jogador defensivo da semana da Pac-12 após registrar 3 sacks e um fumble forçado contra Colorado.
O Lato fechou o ano com 12 tackles e meio para perda de jardas e 10 sacks e meio em 13 jogos. Porém, nada se compara à sua última temporada. Em 2023, o Lato foi titular em todas as 12 partidas da equipe e mostrou uma evolução impressionante. O defensive end teve impressionantes 21 tackles e meio para perda de jardas e 13 sacks aplicados, que foi o maior número de toda a Pac-12. Além disso, ele mais uma vez produziu grandes jogadas e teve 2 fumbles forçados e 2 interceptações. Como resultado dessas atuações, o Laiatu Lato recebeu o Rotary Lombardi Award, que é dado ao melhor jogador de linha do futebol americano universitário, o Ted Hendricks Award, que é dado ao melhor defensive end, e ainda foi nomeado de forma unânime para o primeiro time do All-American. Apesar de sua performance em suas últimas temporadas no college, chegando no draft, ainda existia uma grande preocupação com sua lesão e saúde física, e muitos analistas acreditavam que esses problemas poderiam fazer o jogador cair de posição. No dia do draft, o Laiatu Lato e toda a sua família estavam ansiosos para ouvir o seu nome sendo chamado, e depois de um recorde de 14 jogadores de ataque seguidos, The Indianapolis Colts select Laiatu Latu, defensive end, UCLA. O Laiatu Lato foi selecionado com a 15ª escolha da primeira rodada pelo Indianapolis Colts, e foi o primeiro defensor escolhido de todo o evento. Sua casa foi tomada por emoção e pelo sentimento de que todo esforço e trabalho duro valeu a pena. Enquanto isso, a sala dos Colts também foi tomada pela comemoração. O general manager do time, Chris Ballard, fez a seguinte declaração após a escolha: "Nós achamos que pegamos o melhor jogador defensivo desse draft." E completou a fala com o seguinte: "Nós achávamos que haviam 4 ou 5 jogadores de elite, e ele era um deles." Depois de ser escolhido, muitas coisas devem ter passado pela cabeça do Laiatu, e ao lembrar de sua jornada, ele fez a seguinte declaração: "Quando eu recuperei o futebol, eu senti que eu recuperei meu coração. Quando você recebe essa segunda chance, você não pode deixar isso passar. Preciso aproveitar o máximo." E também disse que ele se sente bem por saber que ele confiou em Deus e em si mesmo. E para completar, deixou uma grande mensagem sobre as incertezas em nossas vidas. Você não sabe o que pode acontecer no final do dia, então viva cada momento como se fosse a última vez que você tivesse para viver. Like your last, ou como seu último, é a grande filosofia que o jogador leva consigo, e ela nos ajuda a lembrar que precisamos fazer cada momento valer a pena, pois podemos nunca mais receber a mesma chance. Falando em oportunidade, essa pode ser a última temporada do Daniel Jones pelos Giants. E para entender toda a situação do quarterback do time de Nova York, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.